Eu sou Larissa Item, designer de moda, arquiteta, mestra em edificação sustentável, dona do brechó Hoje é para Usar, e por aqui no Notícias de Segunda Mão a gente fala sobre moda, sustentabilidade e sobre as histórias do dia a dia de um brechó. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Notícias de Segunda Mão. Eu sou Larissa Item, dona do brechó Hoje é para Usar. E aqui no nosso videocast, vocês já sabem, a gente fala sobre moda, sustentabilidade, arte e cultura. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, de um tema muito diferente, que a gente ainda não teve ninguém aqui para falar sobre isso. É um tema que eu particularmente adoro, inclusive porque a pessoa que está aqui é minha professora. Então, obviamente que é um tema que eu amo. Estamos aqui com Raquel. E aí, Kel? Oi, Lari. Kel, gente, ela é cineasta e professora de cinema também. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre isso, sobre esse mundo do audiovisual com ela. E aí, Kel, como é que você está? Eu tô feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Tô adorando você, Moody, apresentadora. Eu vesti minha skin de apresentadora agora. Isso, adorei. Tô super feliz de estar aqui. É isso, vamos trocar aí essa experiência. Tô muito feliz. Muito obrigada por você ter aceitado vir, Kel. Eu amei. E, obviamente, que a gente vai falar, né, sobre você hoje. E eu já quero começar te perguntando de onde é que veio, né? Contando assim, quero que você conte um pouco sua história, né? Como é que você veio parar no audiovisual? Quais foram os caminhos aí que tiveram no meio? Eu sei que você também, além disso, outras coisas, você também é formada em geografia, tem vários outros nichos aí que você gosta. Então eu quero saber um pouco da sua história primeiro, pra gente começar, pra gente situar quem tá ouvindo aqui a gente. Então, tô me sentindo uma sessão de terapia, mas vamos lá. Falar sobre mim é difícil, eu tô sempre atrás da câmera, não na frente. Mas cinema nunca foi uma coisa tão presente assim a minha vida de forma latente. Como eu vejo muitas pessoas falando, não, sempre foi cinema, sempre adorei assistir, etc. Eu gostava de ir ao cinema, era uma experiência bacana de lazer com a família, eu gostava de assistir filme, sempre tive aquele negócio de filme sendo bom ou ruim, assistir até o final. Podia ser pra minha idade ou não, eu assistia até o final. Não largava. Mas eu não tinha o primor técnico, né, que hoje já eu vejo com outros olhos. Não é mais tanto um lazer, é mais trabalho, estudo. E aí, na época do ensino médio, todo mundo perguntava assim, você vai ser o quê quando crescer? E eu dizia, não sei. Em algum momento, chegou o ensino médio, aquela resposta já não era mais condizente pra minha idade. Você tem que saber o que você vai fazer. E aí eu perguntei, o que eu vou responder? Eu não tinha noção que cinema existia. E aí, enquanto uma formação uma profissão. Exato. Pra mim existia o filme. Pra mim ele brotava do chão. Nascia. Tava pronto. Geração espontânea. Tava tudo certo. Não tinha, como a gente tava falando aqui antes, não tinha essa internet pra eu ver o making of, etc. Eu só curtia fazer. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que dar uma resposta. Que resposta eu vou dar pra pessoa parar de me encher o saco perguntando o que é que eu quero fazer? Medicina é aceitável. Então eu sempre respondia, medicina. Minha família é muito da área da saúde e da educação, então medicina era aceitável. Se eu dissesse professor, eu ia dizer, tem certeza. E medicina dá pra você também ser professor, então dá tá ali tudo. no... Dá eu tenho um tio que é médico, é professor, então tá tudo certo. E aí eu sempre respondia medicina e as pessoas aceitavam. Quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, mas medicina o quê? Aí eu, agora lascou, tem que escolher uma especialidade já. Que a nossa geração teve muito isso, né? De você sair com 17 anos sabendo que você quer pra sua vida. Que você quer ser dermato, que você quer ser ginecologista. Hoje em dia as coisas estão um pouquinho mais brandas. E aí eu fiquei pensando, eu disse, eu gosto de idoso. Vou fazer geriatria. Aí era uma resposta diferente, tipo, nossa, geriatra. Poucas pessoas falam sobre isso, né? E aí a pessoa achava legal. E todo mundo olhava, meu Deus, que menina decidida. Né? Estudada. Nossa, que dedicada. Mentira, não sabia o que fazer. Aí chegou o terceiro ano, aquela pressão da escola, da família, até a sua própria, de o que eu vou fazer ano que vem. E aí, aqueles testes vocacionais da internet, feira de profissão na escola. E eu ficava assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu até acreditava na minha história, mas eu sabia que lá no fundo não era isso. Até que, no terceiro ano, como atividade extracurricular, uma funcionária da escola que estudava cinema na UFBA,
ela propôs a gente fazer, tipo, um laboratório. Hoje eu sei que é laboratório de roteiro, mas eu só ficava de tarde na escola pra ela dizer alguma coisa. Um negócio legal, divertido, que você tava lá desestressando um pouco do terceiro ano. Exatamente. E aí a gente se reunia, ela mostrava como era um roteiro, explicava. Não lembro de ter aprendido alguma coisa, mas eu comecei a achar legal. Interessante. Até que ela recebeu um convite pra fazer Irmã Dulce aqui na Bahia, aqui em Salvador. Nossa! E aí ela se despediu da gente, a gente criou um apego a ela. Ela falou assim, gente, eu vou passar um mês gravando filme, então já vou tirar férias agora, combinei com a escola. Depois, quando eu voltar, eu conto pra vocês. Então, quando ela voltou, foi incrível. A gente viu foto de making off, ela foi continuista. E aí a gente viu foto de making off, a gente viu, tipo, coisas em primeira mão, né, do filme. A gente se sentindo, máximo. Ela falando como foi, etc e tal. E aí começaram a ter as feiras de profissão que já tava perto do Enem, né? E em uma dessas feiras, a escola permitiu que ela falasse sobre o curso dela, porque foi bem na época do boom do bacharelado interdisciplinar. Sim. BI, que é isso, que é isso. E ela foi falar sobre o BI de artes. Sim, e porque o cinema na UFBA é através do BI de artes, né? Isso que eu... Isso, exatamente. E aí, como ela fazia cinema e ela tava no BI nessa tramitação, aí ela começou a explicar. Eu disse, interessante. Eu vou dizer que vou entrar numa faculdade X, as pessoas vão parar de me questionar e lá dentro eu decido. E seu plano era fazer o BI, então? Virou fazer o BI. Aí eu disse, vou tentar o BI, porque me venderam BI assim, você vai fazer uma faculdade, você vai entrar na faculdade, você vai experimentar tudo. Depois você decide o que você quer fazer. E realmente é assim, tem suas diferençazinhas ali, não é exatamente no geral mas é isso. E aí eu disse, legal, porque eu vou desistir de medicina, minha família vai pra cima, mas eu vou dizer que eu vou experimentar. E aí eu tinha embasamento suficiente pra sustentar ali meu argumento. E pode ser que depois eu volte pra medicina. Exatamente. Só que não. E aí eu disse, o cinema, eu queria cinema, mas eu ainda tava meio inclinada. Eu faço uma arquitetura, eu faço cinema, eu queria a área de artes. Aí foi que eu decidi que era alguma coisa voltada a isso. E aí quando eu fui pra casa levar essa notícia, eu fui esperta, argumentando desde aquela época. Tá vendo? Já pensando no... E aí, meus pais sempre fizeram trabalhos sociais, né? De ajudar pessoas em situação de rua, asilo, creche não, esqueci o nome. Orfanato? Orfanato e tudo mais. E aí, eu disse, eu vou fazer cinema. E isso hoje é forte em mim, mas na época eu não tinha muita noção. Eu sabia que queria, mas não sabia o porquê. Que eu queria fazer cinema pra dar voz àquelas pessoas que não têm. Era uma forma de contar as histórias delas. Legal. E aí eu levei isso pra casa e disse, gente, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer cinema. Por isso e esse motivo. Só que pra eu fazer cinema, tem duas opções. Ir pra uma faculdade particular ou ir pra UFBA. E aí, o fato de ir pra uma pública já pesou legal. Legal pra eles, E, surpreendentemente, minha mãe não me apoiou e meu pai sim. De cara, não. Ela, você tá doida, vai passar fome, etc. E aí, ela ligou pro meu tio, que é médico, e pediu pra ele me convencer que eu devia mudar. E aí, meu tio falou assim, foi aí que abriu meus olhos, eu disse, é isso que eu vou fazer. Ele disse, Ló, a gente chama ela de Ló, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito filosofia, não medicina. Nossa, eu tenho um professor, inclusive, tive um professor... Na verdade, ele não foi meu professor, ele foi professor dos meus colegas, que ele fazia medicina, no último semestre largou e fazer filosofia. Tá vendo? Aí ele disse, hoje ele é médico e filósofo, mas ele fez filosofia por hobby, não exerce. E aí, aquilo me despertou, pô, se até o meu tio, que gosta do que ele faz, ele gosta de exercer a medicina. Sim. Mas ele poderia escolher outra coisa. Pra ele não foi dada essa oportunidade. Essa opção, na época dele não existia isso, né? Imagina, alguém na época dele fazer filosofia era doido. Exatamente. E aí eu disse, não, então eu vou fazer o BI. Porque eu vou descobrir. Eu acho que eu quero cinema, mas ali eu vou tirar a prova, se é realmente isso que eu quero. Meu pai me apoiou, porque eu vim com esse negócio de dar voz às pessoas, não sei o que. Ele vai, ficou emocionado. Filha, faça o que você quer, seja feliz, nananã. E aí fomos.
Na hora de colocar no SISU, né? Minha mãe ainda bota medicina a primeira opção. Se você não passar, você faz o BI. Eu botei BI diurno primeira, BI noturno segunda. E não contou a ela? Não contei. Não contou. Ela descobriu depois. E aí, passei, entrei lá dentro, porque vivi o BI, de fato. Então, eu fiz matérias em tudo sem imaginar. Na área de saúde, na área de engenharia, na área... Tudo. Fiz teatro, fiz dança, fiz tudo. E aí, eu migrei, concentrei os estudos, de fato, pra cinema. Porque logo no segundo semestre, eu já peguei uma matéria ali pra saber se era o que eu queria. Eu disse, opa, isso é legal. E aí, segui. E como é que funciona isso, Kel? Só fazendo um parênteses rápido aqui. Como é que funciona... Como é que se você entra no BI, mas só que você vai pra essa área de cinema? Como é que você se forma no cinema através do BI? Como é que isso funciona? Vamos lá. Você entra no BI, você tem uma grade prévia pra cumprir. Então, pra você sair de lá, bacharel em artes. Certo. Tá? E aí, são minimamente 3 semestres, mas pode durar mais, vai depender de quantas matérias você pega. Porque realmente você pode fazer tudo. Sim, você pode ficar lá o tempo que você quiser. Não necessariamente. 10 anos você é jubilado, mas... Mas você pode ficar 6 meses no BI ao invés de... Desculpa, 6 semestres no BI ao invés de 3. Você pode fazer só o BI e não concentrar em nenhum outro estudo, tá tudo bem. Entendi, tá. E você tem uma grade prévia que você tem que passar. Para ser interdisciplinar, você tem que passar pela área de ciência e tecnologia, pela área de exatas, pela área de humanas. Então, você é obrigado, saúde. Então, você é obrigado a pegar uma matéria minimamente de cada área. Tá. E aí, é o pré-requisito, o resto é com você. Sim. Você pega em teatro, você pega em dança, você pega em arquitetura, em engenharia, em farmácia, o que quiser. Sim. E aí, eu brinquei bastante. Eu vou fazer um pouquinho de tudo, vou experimentar esse negócio. Eu fiz, se eu não me engano, 4 semestres, 3 ou 4 semestres. E aí peguei muita matéria, eu só estudava e estagiava na própria faculdade, então peguei muita matéria, vivi bastante, eu disse, agora é a hora do cinema. E aí o que acontece? Depois de cumprir esse pré-requisito, você pode continuar e cumprir mais umas cargas horárias ali para sair bacharel em artes. Sim. Ou você pode concentrar o seu estudo em uma das áreas que eles dão. E aí tinha cinema, tinha teatro, tinha dança e algumas outras. Se você for do BI de saúde, tem áreas de saúde coletiva, etc. Se for de humanidades, tem também. E aí eu disse, eu vou pro cinema. Então, você faz meio que um vestibularzinho interno ali com seu CR, né? Entendi. Sua nota, né? Isso, meio que sua nota. É essa que vai dar a classificação pra você ir ou não pra concentração. Sim. E aí, quando eu fui pra cinema, aí minhas aulas passaram a ser todas na Facom, que era o faculdade de comunicação, então ali eu tinha colegas de jornalismo, de produção cultural e cinema, que era a galera do BI, de fato. Sim. Eu saí da faculdade com os professores já com um projeto para implementar o curso. Ser um curso mesmo à parte, sem ser parte do BI. Sem ser do BI. Não sei como é que tá esse processo hoje, sei que ainda tá em tramitação, que existe ainda a intenção. Na UFBA pra mudar as coisas, assim, né? Tudo. E até fiquei sabendo que quem fez o BI com concentração em cinema e quiser voltar, consegue fazer o TCC pra ter o diploma do bacharel. Legal. Porque no meu caso, eu não tive o TCC porque eu cumpri 390 horas extras curriculares, algo assim. Foi uma hora acima do que é o padrão para os cursos, né? Sim, aí no seu caso você saiu com diploma de cinema. Bacharel em artes, com concentração em cinema e audiovisual. Entendi, tá. E aí, saí da faculdade, formei, alegria, fui pro mercado de trabalho. Sim. Só que dentro da UFBA, quando você faz o BI, termina, concentrando estudo ou não, você tem uma seleção interna através do CR também, para fazer um outro curso que seja da sua área. Então, no meu caso, que formei em artes, eu poderia fazer uma graduação em dança, uma graduação em teatro, uma graduação em arquitetura, em outras áreas. Certo. Eu não poderia medicina, por exemplo, mas dentro da área do que tá no espectro ali, claro, eu consigo. E aí eu disse, não vou perder o vínculo com a faculdade, que eu queria fazer um mestrado, tava nesse processo aí. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Né? Teatro não é pra mim, tinha que fazer segunda prova, né? Tipo, a segunda fase. Você faz a primeira pra teatro e música, mas você tem que fazer a segunda fase. Que é aquela que é a prática. A prática, isso. Eu disse, eu não tenho talento pra atuar. Que tem eu não sei tocar nada. O que
eu vou fazer? E aí eu disse, o que eu vou fazer? Até que eu descobri que dança não tinha mais segunda fase. Ah, eu não? disse, é a minha chance, porque eu fiz balé a vida toda. Eu não vou ser um Zé Ninguém na sala. Aham. E eu não perco o vínculo, e é uma coisa que eu gostaria de estudar. Aham. E como eu tava no processo de querer fazer um mestrado, eu tava pensando em analisar videodança, né? Eu tava Sim, nesse processo adoro. de entender, eu misturava audiovisual com dança, tava meio que fazendo meu argumento ali pra me convencer. E aí eu disse, vou fazer. Entrei, me apaixonei pela área da dança, gostei da parte de prevenção de lesão, estudo do corpo, ainda tô nesse processo que tá trancado por outros motivos. Aham. E aí, nisso, entrei no mercado de trabalho, mudei de uma empresa pra outra, tive uma Do experiência audiovisual aqui. já. No audiovisual. Aham. Tive uma experiência aqui, outra ali, fui, até que surgiu a possibilidade de ser docente, mesmo Aham. sem um mestrado. De dar aulas na área. E eu fui meio insegura no começo, mas eu já descobri que era algo que eu gostava de fazer. Durante a pandemia, eu fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior. Ai, que legal. E aí eu disse, opa, eu gosto de sair. Aham. Olha eu indo pra educação na Pra família. de uma forma ou de outra, você acabou Eu indo. acabei indo, eu É. fugi pra medicina, depois eu fui pra outra coisa e voltei pra educação. E aí, eu fiz essa pós e eu disse, eu gosto de ensinar. Tive uma oportunidade em algumas escolas menores, até que surgiu o convite da Infinity pra eu começar lá. E ali foi um divisor de águas no sentido de... me amadureceu como profissional da educação e me fez pesquisar, estudar muito mais pra entender. Você tem que entender muito pra você poder passar, né? Sim. Então, a gente acha que professor só ensina, mas professor estuda horrores. Exatamente, Horrores pra preparar pra poder- a aula, pra tirar dúvida, Isso. pra tudo. E foi uma experiência legal, porque me desafiou em muitos sentidos. Foi ali que eu descobri que a faculdade não me preparou, Aham. mas eu não sabia tudo, porque eu tinha Claro. um diploma. Uhum. O E- que eu digo sempre, como né, que eu fiz arquitetura, que a faculdade, ela te dá o direito de começar a aprender. Exato. É exatamente isso. É isso mesmo. É exatamente isso. Que aprender mesmo é só vivendo. Sim, e eu sinto que eu tive uma base. Aham. Porque quando eu saí da faculdade, eu não fui logo ensinar. Eu fui trabalhar no mercado. Trabalhei com audiovisual, marketing, etc. E aí, quando eu cheguei no mercado, eu disse, eu não sei nada. É super normal. Nada. O que aconteceu? Eu senti que a faculdade me deu uma base para o que eu ia enfrentar lá fora. Aham. Mesmo sem saber o quê. Então, ela me preparou o suficiente para eu não ser isso, mas eu sei o caminho para chegar Pra chegar a ali. isso. É exatamente isso. Ela te dá a base pra você começar de fato a aprender e ver o que Você sai sem saber nada. sai sem saber Você nada. só sabe como chegar nos lugares. Exatamente. E aí, isso me preparou. Foi o que me fez até tá um pouco mais apta pra estar dentro da sala de aula, porque as perguntas surgiam Aham. de... E como é que eu faço isso? E no mercado é como? Foi bom eu ter passado por essa Claro, experiência porque você antes. teve a vivência mesmo. E eu de aprendi fato. sozinha. Eu disse, olha, passei perrengue e aprendi assim. Mas existe um caminho que se você fizer assim, você vai chegar mais Que rápido, eu vai chegar mais descobri fácil. depois de perrengues e agora eu estou já dando uma dica pra você não passar por isso. Exatamente. E aí, nesse processo, eu não tava mais conseguindo estar presente. Minha faculdade de dança tá trancada. Aham. Mas eu nunca parei de estudar. Eu nunca quis parar. Quando eu percebi que no cinema eu tava mais do mesmo e eu tô conhecendo coisas novas aos poucos, que eu acho que eu já cheguei num ponto em que eu tenho a base Uhum. consolidada e o restante eu vou correndo atrás, Aham. eu disse, é hora de um desafio novo. E aí, eu fiz só pra ter garantido que eu posso ser, de fato, uma docente, a licenciatura em artes. Aham. Mas era sim. muito mais pra parte educacional, porque eu já tive no BI a parte prática, né? Aham. Como bacharel. E aí, depois que eu terminei, eu disse, eu vou fazer geografia. Por que não? Assim, por que Do não? nada. Não, do nada não. Eu sempre gostei. Aham. E eu não queria parar de estudar. E eu achei legal essa questão da docência na licenciatura. Aham. E aí eu disse, poxa, queria continuar nisso e teria que escolher uma outra matéria. O que eu gostava na época da escola? De geografia. Geografia. Nossa, adorava. Ponto de meridiano, de não sei o que lá, rocha, magma, etc. E aí,
eu disse, não, vou fazer. E foi bom porque me trouxe novas experiências com assuntos que não eram do meu cotidiano. E isso me ajudou a ter um insight para conseguir processar e pensar mais rápido informações dentro da sala de aula. Legal. Porque a faculdade de licenciatura, ela te prepara como educador. Ela te dá a base do assunto realmente da área. O resto você vai pesquisar e correr atrás para preparar a sua aula. Mas te dá essa base de como você passar o conhecimento. Exatamente. De como ter didática. Foi o que me preparou para a sala de aula. Que hoje eu consigo, antes do aluno levantar a mão, saber que ele não conseguiu compreender muito bem. Sim, porque uma coisa é você ter conhecimento. Sim. Muita gente tem conhecimento e não sabe passar o conhecimento. É uma área, assim, totalmente diferente. Sim. E eu sinto que sala de aula é um desafio a cada aula que você dá. Sim. E aí isso me motiva a estar ali. Eu acho que se fosse outra profissão que não cinema ou sala de aula, eu já teria mudado ou já teria desistido. Porque a cada set de filmagem que eu entro, eu tenho um desafio novo, de problemas a resolver. A cada aula que eu vou dar, eu tenho um público completamente diferente. Eu tenho que passar um conteúdo para aquela pessoa e que ela entenda de forma clara aquilo ali. E por mais que seja o mesmo conteúdo, muitas vezes, né, que você vai passar o mesmo conteúdo para várias aulas, nunca é a mesma aula, porque quem tá recebendo não é a mesma pessoa. Nunca. E as experiências são trocadas, são diferentes. Eu sou muito a favor daquela sala de aula que ela é horizontal. Por mais que a gente entenda que tem momentos que tem que rolar uma hierarquia, por questões de respeito, ou até pra você se colocar como um profissional que deve ser validado por quem está ali. Claro. Como eu trabalho com jovens e adultos, eu tenho alunos que são muito mais velhos que eu. Eu sou mais velha que você. Tá vendo? Eu cheguei na fase que eu tenho professoras mais novas que eu. Quando eu constatei isso, deu uma leve depressão, mas tudo bem, já me recuperei. Não. Me recuperei. Não precisa disso. E aí eu lido com alunos que pegam isso tranquilamente, entendem, opa, estamos numa fase que eu não sei tudo, Raquel também não, então ela vai me passar o que ela sabe sobre cinema e eu ensino a ela sobre outras coisas. Eu acho que é uma troca constante. Claro, com certeza. Mas eu tenho alunos que eles me testam o tempo inteiro em sala de aula. Se eu realmente tenho conhecimento técnico, se eu realmente tenho experiência, se eu sei do que eu tô falando, às vezes ele até já sabe o assunto, ele vem pra endossar pra saber se você vai manter o que você tá falando. Ainda mais jovem adulto, né? Que que já acha que sabe de tudo e quer ver se você sabe mesmo. Se você tá apta pra me ensinar... Exatamente. Quem é você na fila do pão? E aí, esse desafio que me fez correr atrás de outras preparações, principalmente voltadas à educação, né? Ler teóricos da área, entender que tipo de metodologia eu vou usar, porque cada turma é completamente diferente. Eu uso um tipo de metodologia. Tem uma que eu tenho que ir do beabá, porque não sabe nada. Tem uma que já é muito avançada, então eu tenho que ter agilidade no pensar, porque eu tô passando um conteúdo que é o básico ali, que já tá pré-determinado, mas eles estão além disso, então como é que eu Você tem que trazer alguma coisa pra poder dar ali volume, pra não ficar naquela coisa maçante pra eles, né? E turmas mistas, com pessoas que são da terceira idade, que não sabem nem ligar o computador, há pessoas que estão no TikTok fazendo seu vídeo durante a aula. que sabe mexer no CapCut, já sabe editar, fazer tudo, fazer chroma key. E aí é um jogo de cintura muito doido de você enorme. lidar com esse público. Então é esse desafio que me move, que me dá essa vontade de estar na sala de aula, de acordar cedo, de ir. E não é uma aula simples que eu vou falar. É uma aula que eu vou arregaçar as mangas e vamos fazer. E você vai lidar com criatividade, você vai lidar com ideias, você vai ter insights. Você é muito que nem eu, assim, você é muito movida ao movimento. Movida ao movimento é ótimo, mas você é movida a novidades. Você gosta. Eu sou muito assim, eu nunca poderia trabalhar num trabalho que eu sempre faço todo dia a mesma coisa, tô ali. Não, eu fico nervosa, eu preciso de ter coisas novas. Sim. E eu acho que o audiovisual é muito isso, porque você tá sempre contando uma história diferente, né? E a sala de aula, você tá sempre conhecendo histórias diferentes das outras pessoas. Sim, exatamente. É o que a gente tava falando antes, né? O network, ele ajuda bastante, porque eu conheço universos dos mais variados. De alunos com muita experiência, com experiência nenhuma, mas que tem um potencial enorme, assim, gigante. Você sabe que ele vai chegar longe, ele só precisa ser lapidado ou saber que ele consegue chegar longe. Exato. Então, tudo isso
motiva. Também tem uma questão de eu fazer aquilo que eu critiquei na faculdade e na escola com os docentes que Você me poder formaram. mudar isso que você não gostou. Exatamente, exatamente. Da pessoa que tem muito conhecimento teórico, como você estava trazendo, mas ele nunca esteve dentro de um set de filmagem, então como é que ele quer me ensinar a filmar? Exatamente. Ele não sabe o perrengue que acontece, do gambiarra que a gente tem que fazer pra amarrar uma luz ali no teto porque não tem onde pendurar. Pra ele, vai ser o set ideal com milhões envolvido, financeiramente falando. E vai dar tudo certo, vai ser lindo, incrível, o set maravilhoso. de Hollywood, né? Pois é. Que não é a nossa assim. realidade. E não é assim. Então, trazer... É uma coisa que eu me cobro muito de estar praticando, pra me tirar da inércia e também pra eu levar excelência em sala de aula. Perfeito. Porque não adianta eu estar dizendo que na teoria isso é lindo, incrível, maravilhoso e eu não passo o que o brasileiro passa para fazer um filme. E você Kel está sempre se expondo nas aulas. Demais. Ela sempre fala, agora eu vou me expor. Aí ela vai e conta uma história muito louca que ela passou no set de filmagem, que você fica, meu Deus. Demais. E é bom que já prepara o nosso coraçãozinho também pro que a gente vai passar. Sim, é o que eu senti falta na faculdade. Que me pintaram um cinema incrível. Lindo, que maravilhoso. Eu ia ser riquíssima. É. Inclusive, durante a faculdade, me contavam tantas essas histórias, eu levava pra casa. E minha mãe achou que eu ia ser milionária. O próximo Martin esqueceu Scorsese. medicina. Ela esqueceu, ela disse, não, minha filha faz cinema. Ela vai pra Hollywood. Exatamente. E não é bem assim. E eu quero que você me fale justamente sobre isso agora, Kel. Como é esse mercado audiovisual no Brasil e mais especificamente em Salvador, porque a gente sabe que já é uma realidade muito diferente de outros lugares, como o Rio, São Paulo, né? Que tem esse eixo do audiovisual, tá muito concentrado lá. Como é? Tem essa possibilidade? Assim, tem coisa, gente, que a gente já conversou, que eu já vou saber, que ela já me falou, mas eu tenho que fingir que não, porque eu quero que ela fale pra vocês. Então, eu quero saber como é aqui em Salvador, né? No Brasil e mais especificamente em Salvador, esse meio do audiovisual, que áreas que tem possibilidade, como é, qual é a realidade hoje que se encontra o audiovisual aqui em Salvador? Olha, se a gente for falar audiovisual, a gente tem mercado. A gente só precisa saber onde se encaixar no nicho audiovisual. Que eu sempre falo nas aulas, né? Cinema e audiovisual eu separo. Audiovisual, aqueles produtos publicitários, festivos, etc. Tudo que envolve audiovisual, não necessariamente um produto artístico do cinema. Exatamente. Tá. O cinema a gente volta pra, vamos considerar aqui um filme de arte, tá? Tem o comercial e tudo mais, mas enfim, vamos considerar aqui cinema, é esse que a gente vai para a sala contemplar aquilo que tá sendo posto, não que a gente consome em redes, etc. E aí, o que acontece? Em Salvador, hoje, no audiovisual, a gente tem mercado, e ele dá um boom agora, verão, tem serviço pra todo mundo. Em eventos. Em eventos, a pessoa precisa saber nichar o seu serviço. Sim. Né? Eu sou filmmaker. Sim, filmmaker de quê? Eu faço tudo. Você não faz tudo. Se você faz tudo, você não faz... Você não faz nada bem. Exatamente. É, isso mesmo. E aí, eu sou de evento. Então, perfeito. Você sabe como é a dinâmica, que você chega horas antes, faz horas depois, você não para um segundo, você tem uma equipe junto com você. Você já sabe o que o público quer, quem acessa vídeos sobre eventos e etc. Antes ou depois ou durante o evento. Você sabe que é na hora, então você filmou, ele já vai pra ilha de edição e já vai, se não for ao vivo. Sabe que é loucura que você perdeu áudio, você tá lascado. Exatamente. E é takes assim, é agora, é esse momento que a pessoa tá vibrando quando o artista preferido dela chegou. Você tem que ter muito olhar de saber, perceber quando é que o negócio vai esquentar, quando é que o negócio não tá. Você sabe a setlist antes, você sabe, nessa música aqui eu tenho que estar em cima do palco, que o povo vai pular. Você tem que conhecer até inclusive o artista que tá ali, pra saber qual é a música que bomba. Exato, perfeito. Então, você estuda de uma forma, e você pratica de uma forma. Se você vai pra publicidade, é outro completamente diferente. A gente tem níveis, né? A gente tem o filmmaker, que ele faz em casa sozinho e pega a lanchonete da esquina pra fazer.
um B-roll para fazer uma campanha, etc. Como você tem pequenas, médias e grandes produtoras que eles já têm outros clientes, ao ponto de vir, sei lá, um Bradesco da vida fazer uma campanha em Salvador. Entendi. Né? Uma loja de maquiagem, sei lá, Boticário, fazer uma campanha no Nordeste. Quer trabalhar com aquela... Porque quer trabalhar com aquela produtora. Exatamente. Então, você precisa entender o seu nicho do audiovisual e tem espaço. Você só precisa saber onde se encaixar. Uma vez que você define o seu nicho, estuda e vira um bom profissional nele, é muito mais fácil de uma produtora te olhar e dizer, pô, esse cara eu quero comigo. Porque ele sabe sobre isso. Ele pode não saber filmar casamento, mas isso aqui, que é o que eu trabalho, ele sabe fazer. Ele sabe fazer, perfeito. Agora, cinema, nós temos algumas opções. Temos produtoras que estão aí arregaçando as mangas e vão fazer filme, e vão para festivais nacionais e internacionais, são premiadíssimos, e estão aí na linha para chegar num Cannes, para chegar numa indicação a Oscar, que é o que vai dar o boom, os olhos vão virar para ela e, opa, é o momento. Como a gente tem também... a galera que faz cinema de guerrilha e reúne os amigos em casa um domingo à tarde, bora fazer um filme, vamos. E a gente tem as produções que elas são casadas, né? A gente tem a galera de São Paulo, do Rio, que vem pra fazer um Irmã Dulce da vida e chama a gente daqui. O que é bem complicado, porque a gente tem muita mão de obra boa, mas nem sempre qualificada para isso. E aí eles trazem muita gente de lá fora também. E acaba roubando um pouquinho, né, daqui do espaço. Exatamente. A gente tem iniciativa privada, empresas que investem pra ter sua marca no filme. E a gente tem editais. Agora, com Paulo Gustavo, ótimo, vai entrar uma verba legal, a gente vai ver muito filme baiano rolando aí. Massa. Edital, Kel, o governo abre um edital, você envia seu projeto com todas as especificações. Exatamente. E se for aprovado, você recebe uma verba para poder colocar aquilo em produção, não é isso? Exatamente. A gente tem editais que ficam abertos o ano inteiro, como o da Ancine, só que para poder participar de um edital desses, você tem que ter uma produtora com CNPJ consolidada há X tempo, com portfólio, então não é tão simples de entrar. Cada edital tem as suas regrinhas, né? Tem as suas regras e o que eles pedem. Alguns são para cotas, outros são para questões raciais, outros são para público em geral, outro é LGBT+, enfim. E a gente tem editais que de tempos em tempos surgem, a gente passou um tempo sem ter nada e agora tá vindo muito de uma vez. Esse Paulo Gustavo foi um desses, né? Exatamente. Que você tá aplicando alguns projetos. Sim, e a gente tem editais tanto do governo do estado quanto do município, né? Aí separa um pouquinho, que faz a gente tentar ter um respiro para fomentar mercado de trabalho nesse setor. E a gente conseguir produzir. E a gente consegue. Com dinheiro ou sem, dá pra fazer. Dá pra fazer. E viver disso? Tem como, Kel? Como é que funciona? Tem. Como é que funciona isso? Tem. Mas depende da área. Se você vai trabalhar com pós-produção, colorista, animador, editor de vídeo... Vem produto do mundo inteiro até. Você só tem que saber fazer seu portfólio. Você pode morar em Salvador e receber material de São Paulo, de Nova York e editar o filme. Se você trabalha com produção, em Salvador temos, mas não são tantas. E aí é a parte chatinha do cinema de ainda ser elitista, principalmente no quesito QI de quem indica. Isso quer dizer, deve ser muito grupinho, né? Ainda tem um pouco disso. A galera ali já tá consolidada e não sai muito daquilo. Exatamente. E são pessoas que estão no mercado há muitos anos. Não é a galera tipo, oi, tenho 20 anos e entrei porque meu tio me indicou. É a galera que tá há muito tempo. Isso cenário Salvador, tá? E a gente tem a galera nova também que tá fazendo, mas geralmente ela tá sozinha. Ela não tá numa produtora, ela não tá em coisas assim, que geralmente isso acontece com roteiristas. Tá? A galera que vende seus projetos pra produtoras. Freelancer, né? Freela ou através de um contrato firmado com essa produtora por X tempo. Dificilmente CLT. Isso é uma coisa que eu aprendi. Demorei. Mas eu entendi que artista que trabalha, pelo menos no setor audiovisual, não vou falar de todas as artes, tem que se conformar que não vai ser CLT. Que vai trabalhar por projeto, vai trabalhar por projeto, por prazo, vai abrir seu MEI, vai empreender, vai fazer sua carreira, mas dificilmente ele vai ser um CLT. Talvez se ele for pra Globo,
Aí a gente sai de Salvador. Fácil. Talvez se ele for pra Netflix, se ele for pra Amazon, trabalhar com as produções desses streamings, aí ele consiga. E você acha, Kel, falando de streamings, que os streamings deram um pouco uma democratizada no audiovisual? Porque a gente via muito concentração, Estados Unidos, enfim, a Europa um pouco também, mas praticamente, né, principalmente Estados Unidos. E eu vejo agora que com os streamings, como uma pessoa que ainda tá entrando nesse mundo, que ainda é leiga, né, meio leiga, eu vejo que existem muitas produções de vários outros países agora, que essas empresas têm investido muito nisso. Inclusive Netflix, a Amazon tem investido em muita produção brasileira. Você acha que isso deu uma democratizada ou ainda assim, ainda com essas produtoras, né, de streamings, ainda tá uma coisa muito grupinho? Eles ainda vêm pra cá com os seus profissionais, eles não realmente contratam profissionais locais, eles já vêm com a equipe preparada deles. Como é que você vê isso? Olha, no quesito expor obras, eu acho que democratizou bastante. A gente tem hoje muito mais produções brasileiras sendo colocadas em streaming e indo pros top 10, 5, 1. Mundial. Mundial. E a gente tem muita gente fazendo coisa boa. Tem muita coisa legal aí. O que é legal porque isso não chegaria à população brasileira se a gente dependesse só de uma sala de cinema. Exato. Ou uma TV. Exato. Nesse sentido, funciona. E a gente tem roteiristas baianos, a gente tem muita gente daqui de Salvador nesses streams também. Inclusive na Globo, a gente tem uma galera daqui também. Porque eu percebo que o cinema baiano, ele tem etapas, né? Vamos pensar que a partir da época de Glauber e outros cineastas estavam ali juntos. Que aí vai pra eixo Rio-São Paulo, mas uma galera fica aqui. Dá uma reduzida, depois vem uma nova galera e entra Doc Doma, etc. Aí dá uma caída de novo, aí vem a nossa geração, um pouquinho antes da nossa, já faz alguma coisinha, cai de novo, aí vem uma nova. A gente tem muito esse alto e baixo. Não é muito linear. Talvez agora mude, porque a gente tem redes sociais vindo com tudo. E aí a gente tem a galera que foi muito pro humor, né? Que fazia, que ainda faz, na verdade. E aí foi pro canal do YouTube, etc., que manteve uma constância. Talvez esse cenário mude, não sei. Mas no quesito expor obras, a gente democratizou, não só no sentido baiano, mas brasileiro também. E outros países também. A gente vê muitas produções de outros países que a gente jamais imaginou. Sim. E a gente tá assistindo filme indiano até tem a questão, né, de Bollywood e tudo. Mas a gente vê filme, sei lá, de vários países que a gente nunca imaginou que a gente assistia, né? Que antes, pra chegar na sala de cinema, chegaria na sala de arte. E ninguém queria ver, porque tinha preconceito. Ou não seria nem divulgado. Exato. Eu falei essa semana com uma pessoa que tá tendo no cinema do museu a mostra de cinema palestino. Ninguém tava nem sabendo. Exatamente. Entende? É bem complicado. E teve recentemente de cinema africano, feito por Ana Camila, produzido por Ana Camila. E foi pro Glauber, então pouca gente soube. E foi até bem divulgado, só que a gente não tem a mesma massividade de um, sei lá, Minha Mãe é uma peça no cinema, entendeu? A gente ainda tem esse problema. Mas estando no streaming já facilita. Com certeza. A gente tem outros acessos ali. Agora, o produzir, eu acho que ainda não. Ainda é centralizado. Ainda é muito centralizado. Ou vai pra lá, ou eles vêm pra cá usar a locação, mas com a equipe deles. Já trazem a equipe deles. E aí chama um ou outro. Pra dizer que incluiu. Eu não acho nem que é só pra dizer que incluiu. Ou só pra ter alguém que realmente os atores locais. Atores locais e até de equipe também. Mas nunca em função de... Nunca em setores ou funções como direção. Direção de produção, diretor de arte. Tá ali na assistência, mas na hierarquia lá embaixo. Entendi. Entendeu? Segura o cabo, me diz onde é a rua tal, se é perigoso, se não é. Traz o café. Alguém local pra poder dar umas dicas ali, mas nunca em posição de comando. Sim, o que é legal, que pelo menos abriu. Sim. Mas não é o ideal. Claro, o interessante seria que a gente usasse a mão de obra local mesmo pra, de fato, desenvolver o audiovisual naquele lugar, né? Exatamente. E aí eu vejo hoje um movimento contrário. Que ao mesmo tempo eu gosto, mas eu sinto que pode enfraquecer a gente aqui. Que a galera saindo daqui e indo pra lá.
Isso é uma coisa muito chata, eu acho isso muito triste, porque a gente produz muitos talentos e a gente exporta todos esses talentos. Todos eles. A gente não fica com os talentos aqui, isso é muito triste. Todos eles. A galera já chega no curso com a mentalidade de quando terminar aqui eu vou pro São Paulo. Exato. No mínimo São Paulo, tem outros que querem ir pra fora do país. Exatamente. Eu acho isso muito chato, porque a gente Super. acaba que nunca vai desenvolver nosso cinema aqui. A gente tem Super. muita gente boa. Sim, com certeza. E eu acho que é por isso que a gente tem altos e baixos, né? Se a gente for ver, Glauber foi pro Rio. Exato. Aí desponta uma pessoa, faz coisas maravilhosas aqui, pega e vai pra outro lugar. Aí vem a baixa. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Eu sinto isso. A gente até tem valorizado no sentido de, nossa, tem produtoras nossas, diretoras nossas que estão na Globo, apesar de estar no Rio, mas, pô, vamos valorizar, é da gente. Sim, claro. A gente tem x pessoas que estão nos streams. Uhum. Porém, e o fazer aqui? É isso, o ideal seria que a gente conseguisse construir, consolidar essa área aqui na gente, né? Com certeza. Aqui. E a gente tem possibilidade e polo pra isso, e a gente tem gente pra isso. Uhum. E agora eu sinto que a galera tá buscando. Nas faculdades particulares, em cursos técnicos, curso online, indo fora aprender pra voltar. Tem um movimento de algumas pessoas que querem dizer, não vou pra lá, eu vou ficar aqui, vou fortalecer. É difícil. É muito difícil. Tá sofrendo muito, mas tá tentando. Então, o ideal seria isso, mas eu entendo quem vai pra lá também. Claro, porque quer viver disso. Isso, e você quer sobreviver, você precisa sobreviver, né? Você precisa pagar as contas no final do mês, no final das contas, né? Exatamente. É muito difícil, é uma resistência mesmo que... Enfim, que acho que depende muito também de apoio governamental, de repente, né? De subsídios. Tinha que ser um movimento aí muito grande pra gente conseguir manter essas pessoas aqui e essas pessoas ganhando e podendo viver e sobreviver disso. Exatamente. Porque não adianta só a força de vontade, né? A gente precisa também de um apoio aí. Exatamente. Agora vem o edital Paulo Gustavo, vai dar uma fomentada legal, a galera vai estar trabalhando nisso. Mas e quando ele passar? Exato, exatamente. Quanto tempo vai levar pra ter um novo edital? E essa galera vai ficar desempregada porque a gente tá empregando a galera pra fazer cinema. E aí depois? Exatamente. Entendeu? Então, legal, massa a iniciativa, mas ela precisa ser constante. Ela precisa de outras formas. Talvez agora tá vindo um Salsinho, Bahia Filmes, que são propostas governamentais pra fomentar educação na área. Talvez agora a gente tenha um novo olhar. Tem um conterrâneo nosso, um estado conterrâneo nosso, que é Pernambuco, Recife. Sim, sim. Tem um polo de produção legal. Ainda não concentra lá, porque fica muito eixo Rio-São Paulo. Porém, eles têm um histórico político, um histórico público de fomento a essa arte. Eles têm uma cinemateca, a gente não tem. Muito bem cuidada, inclusive. Eles têm diretores conhecidos pelo Brasil inteiro. A gente não tem tantos diretores assim. E se você for acompanhar a história do estado de Pernambuco, né? Da cidade de Recife, os prefeitos, governadores de alguns anos atrás, o quanto eles investiam de fato no cinema. Os cineastas iam almoçar na casa dessas pessoas, dessas autoridades. Se conversava sobre política pública para esse setor. Aqui isso não acontece. A gente está fazendo uma mobilização véspera de encerramento de um edital para o governo postergar mais 5 dias para todo mundo conseguir se inscrever. Então, olha a discrepância, né? Eu acho que falta esse chegar junto ali. E o que a gente estava falando é que a verba vem menor para cá, né? Vai maior pro eixo Rio-São Paulo e vem menor para cá. Então, assim, poxa, como é que a gente vai fomentar se a gente tá sempre... Se o rio tá sempre correndo pro mar? Sim, né? Exatamente. É difícil. Exatamente. E o cinema, ele é um veículo de comunicação poderosíssimo. Então, assim, é muito importante a gente desenvolver a nossa criação de cinema aqui pra gente poder disseminar a nossa cultura, pra gente poder trazer gente pra cá, pra gente poder querer que as pessoas venham pra cá, pra gente fomentar até a nossa economia, né? É uma ferramenta poderosíssima e que a gente não tá olhando pra isso. Exatamente. Né? Exatamente. Então... A gente tem, quando a gente fala Salvador, se a gente for falar em qualquer outro estado do Brasil, Salvador, talvez não do Nordeste, mas de outras regiões, diz um filme produzido por lá, a pessoa vai dizer, ó, Paió. Ó, Paió, exatamente. E quem dirigiu? Ninguém sabe que é uma mulher, poucas pessoas sabem que é uma mulher, e que ela é baiana. Pois é, eu não sabia que era mulher. Eu É imaginei Monique que fosse Gardenberg. baiana, mas não sabia que era mulher.
E aí todo mundo associa a Lázaro Ramos, ao Paió, porque tem Wagner isso aí. Moura. E se você for ver, grande parte da equipe de produção, grande parte, não ela toda, vem do eixo Rio-São Paulo pra fazer o filme. Exatamente. Entende? É meio complicado. Mas a gente tem um cinema que, ainda que a trancos e barrancos e tentando surgir das cinzas, tá gritando e tá dizendo pro mundo que a gente existe e faz coisa boa. A gente tem boas Isso produtoras, reflete... de nichos, inclusive, Sim. e que elas produzem, vão pra festivais internacionais e são muito premiadas. E isso reflete em como o Brasil é visto até lá fora. Porque se você perguntar lá fora, Brasil é Rio. Por quê? Sim. Porque todos os filmes, todas as produções Ou São audiovisuais... Ou São Paulo. É isso. Ainda mais Rio, porque o Rio é o que mais aparece, Sim. né? Porque, óbvio, a cidade é muito Velozes mais Furiosos. bonita. É muito mais... Como é que chama? Instagram. Não é instagramável, mas muito mais filmável, enfim, do que São Paulo. Então, as pessoas conhecem o Rio de Janeiro, sendo que existem outros lugares que as pessoas simplesmente não conhecem porque ninguém vem aqui gravar. Exatamente. E isso é muito doido. Como o cinema tem esse poder de criar o imaginário, todo o imaginário de um local e criar um funil, né, desse imaginário. Sim. E a gente muito doido. tem até novelas que usam muito do nosso cenário aqui. Mas por toda a base de produção estar lá, eles filmam o necessário e essencial, monta a cidade lá Exatamente. e volta pra lá. Faz umas imagens de cobertura que eles usam, repetem a novela inteira aqui, mas o cenário mesmo é lá no estúdio. Exatamente. E pelo aí. menos, assim, tem, que antigamente não tinha muito, os atores que estão interpretando pessoas daquela cidade tá se voltando a ser sua maioria, de fato, daquela região, né? E a gente teve uma agora que eu esqueci Até o por nome. pressão popular, né? Porque tá Sim. ficando feio a galera botar carioca e paulista pra ficar Fazer falando sotaque... meu rei. Tá ficando feio. Não funciona. Mas é isso, tamo aí tentando, né? Vamos ver o que vai dar. E a gente, quando a gente fala em cinema, muita gente, assim, a maioria das pessoas que consome cinema como entretenimento mesmo, né? Não como um estudo mais aprofundado. As pessoas pensam em cinema e pensam, Hollywood, blockbuster, vou assistir aquele negócio lá cheio de efeitos especiais, ou então que quem fez é um filme de arte, mas quem faz é Leonardo DiCaprio, né? Aquela coisa assim, que tá no cinema. E esse não é o único caminho, né? Como você falou muito aqui. Existem outras formas de você distribuir esse filme, né? Esses filmes. Então, a gente faz muito filme que não chega no cinema comercial, mas que vai para outros lugares que às vezes a gente nem sabe, mas que são festivais super importantes. Então, fala um pouquinho disso aí. Quais são essas opções, assim, que você não... Um filme não é só bom só porque tá no cinema comercial? A gente tem as salas de cinemas comerciais, que qualquer um pode colocar. Porém, é caro e um pouquinho burocrático para chegar lá. A gente tem cotas de telas brasileiras. Sim. O que é chato, né? Não deveria, mas enfim... E geralmente você inclusive tem que olhar o calendário anual do cinema pra colocar um filme e não ser massacrado por um filme hollywoodiano. Senão você tem uma sala, o resto todo é, sei lá, Homem-Aranha e ninguém vai pra sua sala. E total. o que mantém o seu filme lá e com quantidade de salas não é nem só dinheiro, é quanto ele vende. Se Então... ele vender muito, ele fica mais tempo. Se ele não vender muito, ele tchau. Exatamente. E é por semana que se mede, se eu não me engano. E a gente tem as salas de arte, que permite que a gente exiba em telas grandes. A gente tem o Glauber Rocha, a gente tem o cinema do museu, o cinema da UFBA. Tinha no MAM, mas eu acho que fechou. Porém, são cinemas de rua, não é simples de acessar, nem todo mundo consegue chegar, tá sempre no centro da cidade, não tá nas outras extremidades. E a gente tem a internet, que é uma mão na roda, e eu falo inclusive audiovisual, mas a gente tem cinema na internet. Webséries, voltadas para Instagram. Eu adoro a galera que faz conteúdo de filme ou série curtas, né? Minisséries com episódios pequenos para Instagram, porque é onde a galera tem tempo de ver e acessa de forma fácil. Democrático demais. Exatamente, conteúdos muito bem produzidos, inclusive. E a gente tem os festivais. O filme tá pronto, bonitinho, a gente submete ele dentro dos festivais que ele
consegue se encaixar, porque não é qualquer festival. E a gente tem festivais dentro de Salvador, no estado da Bahia, no Brasil, fora daqui. E aí tem que ver onde seu filme se encaixa para distribuir, para inscrever, né? Uma vez esse filme sendo aprovado, ele vai passar por uma curadoria. Ele vai rodar durante esse festival. Geralmente se convida, né, o diretor ou algum membro da equipe, a depender do festival, para ir lá falar um pouquinho também. E alguns festivais têm premiações. Então, seu filme ainda tá concorrendo a melhor roteiro, melhor direção, melhor ator, etc. E algumas dessas premiações já te dão prêmios realmente em dinheiro ou uma semana numa sala de edição pra aprender. Pra IMAX, sei lá, vai transformar seu filme, porque não é um formato MP4, já é outro rolê. Por isso que é caro. Ou então num estúdio de som pra masterizar aquele filme ali. Então, tem algumas premiações também. E é onde dá pra ver, né? A galera acessar... ter a experiência de ir no festival pra fazer network também, e assistir esses filmes, ver o que tá sendo produzido. Eu adoro ir pra festival porque a gente acessa aquilo que a gente não acessaria numa sala comercial, que não chega em todas as salas de arte, que nem sempre vai pra internet, e a gente começa a perceber que, caramba, quanto filme. E qualquer pessoa pode ir assistir? Pode, festival nos festivais. Sim. Festival, sim, porque as sessões geralmente depende do festival também, tá? Mas a maioria das sessões são abertas. Você compra o ingresso, você assiste a sessão, depois você vai embora. Ou você fica pra próxima, geralmente alguns tem debate, você ouve a equipe falando sobre. E aí você vê, gente, mas tem filme do mundo desse país, eu nem sabia que existia. Sabia. E aí você começa a ver outras referências, não fica só naquela coisa do cinema americano. E você vê que existem maneiras diferentes de fazer cinema que você nem imaginava. Exatamente, não é? É muito louco. Narrativas completamente diferentes, com olhares completamente... Filme em Salvador feito por quem mora em Salvador, entendeu? Exatamente. Quem mora, sei lá na Liberdade, sabe como é que funciona o bairro. Não vai chegar alguém de fora e dizer, opa, funciona assim. Isso. Jeitos diferentes de contar a história. Porque isso é muito doido quando eu outro dia assisti um indiano, aquele RRR, que ficou bem famoso. Sim. E eu fiquei, gente... Eu nunca vi nada, tipo, parecido com isso. O jeito de contar a história é completamente diferente. Eles botam música, eles botam coisa. E você nunca imaginou que podia fazer isso e dar certo. Simplesmente porque a gente nunca olhou pro lado. Sim, que a gente tem uma receitinha pronta que faz sucesso. Então não vai mexer. Exatamente. E aí quando a gente muda essa perspectiva é um risco, mas pode dar muito certo. Exatamente. E só abrindo pra pessoas novas, cabeças novas, é que a gente acessa essas coisas, né? Exatamente. Eu lembro de uma experiência que eu tive num festival Panorama, que rola aqui em Salvador, lá no Globo Rocha. Era um filme, se eu não me engano, nigeriano. Não, minto, francês. Mas a história se passava na Nigéria. E o filme não tinha fala. Era só som de tambor, atabaque e expressão facial dos atores. Olha e você só. conseguia compreender a história. E era visceral. Você saía da sala de cinema assim, tipo... O que aconteceu? Peraí, eu tenho que digerir. Olha isso. E é lindo o filme. E você nunca imaginou que pudesse ser contado dessa maneira. Jamais. Exatamente. Jamais. Isso é incrível. Assim como eu também assisti um filme que se passava em São Paulo... Que eu tô acostumada a ver, Globo Filmes, enfim, Camisa Listrada, etc. E que mostra uma São Paulo. Eu conheci uma São Paulo completamente diferente a partir desse filme. Exatamente. Então são outros olhares. Exatamente. Outras referências, outras vivências. E me fala rapidinho, assim, Kel, agora, o que você pode fazer dentro de um set de filmagem? Quais são aí um pouco, rapidamente assim, só uma ideia, né? De quais áreas a pessoa tá aí assistindo, falou, pô, massa, gostei desse audiovisual, vou fazer audiovisual. Vou fazer. Agora o que eu vou fazer? Não sei. Então diz aí um pouco as possibilidades que tem dentro de um set. Dentro de um cinema. set. Não estamos falando de antes nem depois. Estamos falando durante o processo. Não, vamos falar de tudo. De tudo, tá. Dentro de um filme, o que eu posso fazer? Começa com roteirização. Então, você pode escrever a história sozinho, com participação, enfim. Na etapa de pesquisa da história. Então, se você gosta de ser pesquisador, historiador e quer ir para a área do cinema, você pode trabalhar na parte de pesquisa. Como revisor disso também. Depois, vamos pensar aí que o roteiro tá pronto, é hora de pré-produzir esse filme. A gente tem produção executiva, que é quem
Em resumo, é quem vai cuidar ali da grana do filme, é quem vai cuidar das questões jurídicas de contrato, etc. E também um pouco de logística. A gente tem a produção, que é quem vai cuidar dessa logística, de fato, de transporte, de alimentação, de cachê de todo mundo recebendo direitinho, A gente não horário. pensa, mas tem muita parte burocrática também. Tem muita tabela, tem muito documento, muita planilha. Tem que alimentar as pessoas, tem que pagar as pessoas, Tem gente que é intolerante à lactose. É complicado. Mas é essa equipe que vai correr atrás de cenário pra comprar, a arte vai dizer o quê, e eles vão atrás de marceneiro pra fazer, enfim, que vai cuidar pra que na hora de dizer o ação tá tudo pronto e perfeito. Né? A gente tem a direção de arte, que é quem vai cuidar de figurino, maquiagem, cenário, que vai cuidar de caracterização, caso seja uma coisa mais elaborada. Vai precisar dar um tiro, tem que sair sangue, a direção de arte que vai correr atrás. Vai quebrar uma garrafa na cabeça da pessoa, tem que correr atrás do material certo pra não machucar ninguém. Não matar a pessoa. Então, cuida desses detalhes. A gente tem equipe de som, eu gosto de chamar de direção de som, bichinhos, não tem nem glamour. E é muito importante, uma das coisas é audiovisual, né? E o áudio vem na frente por algum motivo. E vem na frente, exatamente. E são subestimados, mas são de extrema importância e dão todo o brilho do filme. Total. Porque sem áudio é outra experiência. Então, a galera ali, dentro do áudio, a gente tem técnico de som, microfonista, assistente. Então, tem muita gente trabalhando também. A direção geral, que a gente tem um diretor que vai cuidar ali da mise-en-scène. Preparador de elenco para preparar os atores. A gente tem continuista pra ter certeza que não vai... Meu microfone tá vermelho no corte de uma cena pra outra. Eu amo continuista. O continuista é quem faz... nessa cena... A TV tá desse jeito, a gente vai gravar outra cena em outro dia, a TV não pode estar virada, né? Ela tem que estar do dia que tava no primeiro dia. O cabelo tem que estar igual, a maquiagem tem que estar igual, o anel tem que ser o mesmo, tem que estar tudo perfeito. Não pode se bronzear na praia porque você tá desse jeito, sem marca. Então tem uma pessoa que fica lá só tomando conta disso. Exatamente. A gente tem assistentes de direção, que é o braço direito ali do diretor, na correria das coisas, né? Enquanto tá se gravando, o ideal é que o diretor ele foque só na parte artística mesmo, pensar no filme. E aí, essa questão logística fica também em demandas dos assistentes, para fazer com que tudo aconteça realmente como tá organizado para a gravação, para que não tenha atraso, não perca um dia de filmagem, coisa desse tipo. Eu esqueci alguém? No set de filmagem, direção geral, direção de arte, direção de produção. som. Acho que era... No geral, é isso. Tem mais profissionais, né? A direção de fotografia, esqueci sim. Importante. Que aí a gente tem um diretor de fotografia que vai pensar ângulo, enquadramento, movimentação de câmera, luz, enfim, conceitos gerais também, uso de cores junto com a arte, com a direção geral. A gente tem operadores de câmera, que são pessoas que vão estar ali ajustando tecnicamente essas câmeras e manuseando elas, inclusive. A gente tem assistentes que estão ali dando suporte para esses operadores. A gente tem os maquinaristas, são as pessoas da galera da pesada mesmo, carregando ferro, equipamento pesado, vai para um lado, vai para o outro, carrega caminhão, descarrega caminhão. E tem muita gente trabalhando. Galera. Eu tô aqui resumindo, mas tem muito mais outras funções. Claro. Foquista, né? Na direção de fotografia, a gente fazendo tem... só o foco lá, que é um negócio dramático de fazer. É pra ajustar o foco pra a gente não ver nada embaçado na tela. Tem uma pessoa só preocupada com isso. Se a gente for falar de movimentação de câmera, tem a pessoa que vai estar paramentada pra usar um Steadicam pra fazer movimentação, coisas mais radicais. Dublês, caso necessário. Equipe de show pirotécnico, caso tenha fogos, tenha que explodir algo, mesmo. Tem uma equipe pra isso. Os atores. Sim, os atores são importantes, senão não tem filme. E aí depois, em resumo, tem muito mais gente, mas em resumo é isso. E depois a gente vai pra pós-produção, né? E a gente tem o editor, o montador, né? Que vai fazer a montagem daquele filme. A gente tem a equipe de som, que aí vai entrar tratamento do áudio que foi gravado, ou um Foley pra fazer, né? Que eles vão pra estúdio gravar o barulho da porta, caso não tenha esse barulho. Que isso é o Foley. O Foley é justamente esse barulho que
simula um barulho que você tá vendo na tela, mas na verdade é um outra barulho coisa. completamente diferente. É um trovão que é um raio-x que a gente tá batendo. Então o nome disso é Foley, e tem gente que fica lá procurando, meu Deus, como é que eu posso fazer um trovão? Vou pegar um raio-x aqui, ele descobre que o raio-x faz barulho de trovão e ele vai lá gravar. Exatamente. O artista do Foley, quem é que faz esse som, mas também tem quem fica na máquina ali editando isso. Aí a gente tem os efeitos especiais, então tem a galera da animação, tanto pra fazer um filme de animação, quanto para colocar esses efeitos, né? Da Marvel, né? Sim, Marvel, a pessoa que some, etc. Eu lembro de um professor falando uma aula de um filme que ele tava fazendo parte do processo criativo, e aí eles contrataram uma equipe. Era coisa simples no filme. Era uma mulher que ela tinha passado pela mastectomia depois de um câncer de mama. E ela tava no momento do filme que ela tava se sentindo livre, então ela tira a blusa e vai pular pra cair no mar. Só que a atriz tinha seio. E aí um dos seios não poderia existir. Então foi uma equipe contratada só para tirar o seio dela. Nossa Senhora! Então é uma equipe importante a depender Com certeza. do uso do filme, né? Não tô falando só de multiverso da Marvel e que abre um portal e passa. Claro, são coisas simples que a gente não pensa e que às vezes foi feito por alguém ali só excluindo um negocinho. Exatamente, que dá trabalho pra caramba. Trabalho, porque uma coisa é você excluir de uma foto lá parada. Exatamente. No Photoshop, outra coisa é você excluir de um vídeo que tá se mexendo. Exatamente. E parecer real, né? Isso. Então demora um pouquinho. A gente tem também o colorista, né? Que é uma quase das últimas etapas, que é mexer na colorização, na cor do filme, né? Geralmente a gente grava a imagem num codec, num formato de arquivo de vídeo, que essa imagem vem lavada. Então ela vem em tons muito neutros, né? Então a gente vai mexer, vai trazer uma saturação, vai mexer na cor, preto e branco, enfim, escala de cinza. A gente mexe, né, em toda essa parte. E aí depois o filme tá pronto, acabou? Não. Eba, não. Tem a equipe de produção volta junto com a executiva para ver a possibilidade de uma pré-estreia e distribuir esse filme, né? Então, às vezes tem uma equipe de distribuição, que às vezes acumula, né, função com produção, às vezes não. Que é essas pessoas que vão vender esse filme para um stream, ou vai colocar em festivais e vai acompanhar como tá sendo esse processo, ou a possibilidade de ir pra uma sala de cinema. Vai negociar com a sala de cinema, Exatamente, fazer uma pré-estreia. E aí, nessa pré-estreia, tem toda uma outra logística, né? Enviar os atores pros estados, equipe, pra poder falar antes da pré-estreia. Que é marketing também, né? Então, tem uma equipe de marketing por trás. Sim. É muita gente trabalhando. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Inclusive, se você nem gostar de arte, você pode só trabalhar na logística do filme. Exatamente. Lá nas tabelinhas, hoje tem que pagar fulano, fulano e fulano. Faltou aqui a comida de cicrano, que é vegano. Exatamente. Então, você não precisa nem gostar de arte, mas você pode estar lá. Ou marketing. Ou para as redes sociais do filme. Exatamente. Tudo vale. Exatamente. Que é o Agora Chegou a Hora dos nossos quadros. Socorro. A gente finalizar aqui com nossos quadros. Vamos para o primeiro, que é o look de outro dia. Que eu quero saber algum look, não precisa ser um look completo, pode ser uma peça de roupa, né? Já que aqui, afinal, é um podcast de um brechó, né? Sim. Então vamos falar um pouco de roupa também. Enfim, uma peça de roupa, um look que tenha marcado sua vida por algum motivo. Pode ser uma história engraçada, uma história emocionante, enfim, o que você quiser. Tá, vamos lá. Quando você me falou, eu vim preparada. Eu preparo a pessoa antes, porque às vezes, né, no susto a pessoa não lembra. Então... E aí, eu sou roteirista também, então eu vou a fundo, eu pesquiso, né? Eu amo. Então eu fui atrás das roupas e trouxe elas. E da história que você vai contar sobre ela. E aí, eu trouxe várias, mas... Ai, calma, deixa eu pegar. Ela trouxe as roupas, eu gosto assim. Cadê? Achei, consegui. Eu trouxe várias, mas eu escolhi uma que tem uma questão sentimental, né? De afeto muito importante, né? Principalmente nesse momento, minha mãe passou por uma questão de saúde complicada, tá bem agora, graças a Deus. E a gente tem uma afinidade de mãe e filha muito de trocar de roupa. E eu ainda brinco, mãe usou meu cropped. A gente não tem o meu armário dela, a gente vai misturando, às vezes some, minha mãe pegou, o que a gente vai fazer? E aí, eu acho muito legal
o que a moda, o que a roupa proporciona, mesmo que você não seja dessa área. E proporciona experiências únicas. Total. Como, por exemplo, eu tenho essa blusa que eu trouxe, não sei se dá pra ver. Mas Dá enfim. pra ver. Depois vai ter foto. Vocês sabem que Pronto. aqui a gente trabalha com imagens. Então depois tem foto de tudo, pra vocês verem com detalhes. Pois é, que é um negócio que eu não vou saber, porque eu não entendo de moda, esse tecido aí. É um crepezinho. Isso aí, que vai e vem essa moda o tempo todo. E E ela surgiu pra mim, no momento que tava na moda, eu vi essa roupa lá no armário, eu disse, por que não? Tá na moda, vou usar. E depois eu fui descobrir a história. Minha mãe comprou essa blusa pra um aniversário meu de 3 anos de idade. A blusa tá na família há mais de 20 anos. Olha só, um vintage já. Exatamente. E a ideia é que ela siga, que a gente vá passando de geração em geração. Pegamos uma peça pra ser assim... A uma peça coisa que vai ser marcante. de família. Exatamente. E isso é moda sustentável, gente. Porque... Tá vendo? Total, porque isso você vai... A vida útil dessa roupa aí vai ser enorme. E ainda vai ter vai carregar um valor sentimental gigante aí, né? De gerações e gerações de família. E isso é o que ela falou, que a moda tem esse poder também de comunicar gerações. Imagina, você vai... Poxa, daqui a pouco a bisneta da sua avó, da sua mãe... tá usando uma coisa dela e tá se conectando com sua mãe por causa de uma blusa. Sim, exatamente. Eu sou apaixonada por isso. Eu acho que isso é, assim, fundamental. Eu acho que é Total. legal. É uma forma de se comunicar entre mulheres e que é proporcionado pela moda. Que eu sinto que a maioria das pessoas tem um tipo, moda, fresca, né? Fútil, besteira. Mas tem uma profundidade muito maior ali, de autoestima, de várias outras questões. Eu de sinto... comunicar, você tá comunicando. Sim, com certeza. Eu sinto falta, inclusive, no meio audiovisual, por ser um ambiente muito masculino, de mais mulheres falando sobre isso. Eu comecei com medo de que roupa eu usaria, porque eu não sei em que ambiente eu ia estar, que tipo de exercício eu iria fazer, se eu ia abaixar, se eu ia ficar em pé, se eu ia ficar sentada, se a roupa teria que ser confortável, se teria que ser contida. E isso não se falava. Hoje em dia, você já tem trocas de experiências. Mulheres que vão lindas, maravilhosas, de salto. Eu adoro as que vão dirigir um filme de salto. Mas não se falava sobre isso. E eu acho que é importante. Claro, e isso pra mulher é uma questão, porque a gente acaba sendo... Tanto na questão do conforto, porque nem toda roupa pra gente é confortável, a gente sabe disso. Só que, às vezes, você bota a roupa confortável, mas não tá arrumada o suficiente pra aquilo. Então, é sempre uma questão pra gente, né? Sim. Essa questão da roupa que a gente vai usar permeia muito as nossas vivências. Sim, a forma que a gente vai vivenciar alguma coisa. Com certeza, eu acredito muito nisso também. É isso aí. E eu quero saber de uma outra que você não falou, mas eu quero saber a história engraçada da camisa da UFBA. Então, porque eu gostei do fato... eu gostei do fato de ser uma história engraçada. Vamos lá. Saiu. A bichinha tá velha, tá cheia de bolinha. Tá ótima, é isso aí, tem história. Aquela camisa que a gente só usa em casa. Tem história que você não quer se livrar, porque ela deve ser muito gostosa de usar. Sim, eu já pensei várias vezes, eu olhava pra ela, vou me livrar dela. E não consigo desfazer. Não consigo, E, na verdade, não é uma história tão engraçada assim. Mas foi entre aspas, foi bem quando eu entrei na UFBA, começou a ser moda usar roupa com o nome da faculdade. E aí, não tinha do meu curso, eu disse, então vai só a UFBA mesmo. A blusa que eu bati, pra tudo você imaginar, se pudesse, ela andava sozinha. E eu ganhei ela da minha mãe, que não queria que eu fizesse bem arte. Tá vendo aí, o mundo dá voltas. E na época, meu Deus, eu vou me expor aqui, eu não acredito. Ela sempre fala isso nas aulas, ela vou me expor aqui. Aí mas na aula tem menos gente aqui, eu não sei. Na época, minha mãe me deu a blusa e ela pediu pra uma colega de um curso que ela fazia, que bordava mochila, botar "Eu amo UFBA". Então eu tinha que usar a blusa, fardamento de escola, né? A blusa e uma mochila com bordado. Maravilhoso! Eu, coração, UFBA!
Oh, tá vendo? Mas aí ela falou, se eu vou aceitar ela fazendo cinema, agora ela vai usar as coisas que eu quero que ela use. Eu morria de vergonha. A mochila eu não tenho mais, eu me desfiz na primeira oportunidade. Eu sei que ela fez de coração e tudo mais. Oh, meu Deus. E a blusa eu guardei, a blusa tá aqui até hoje. Gosto, vai ter foto também com detalhes, pra vocês verem até as bolinhas que tem na blusa. Tá cheia, coitada. Ai, eu adoro, amei. Gostou, Então, né? A adorei. mochila, eu vou tentar achar foto. Eu quero ver, é isso, se tiver foto a gente quer. E agora o nosso segundo quadro, que é Se Eu Pudesse e Meu Dinheiro Desse, em que eu te pergunto alguma coisa que se você pudesse, o que você faria, né? E essa pergunta é personalizada para cada convidado que vem aqui. E para Kel, eu quero saber, se você pudesse ter a equipe dos sonhos para realizar um projeto seu, né? Um projeto audiovisual que você queira realizar. Qual seria essa equipe dos sonhos? Não precisa dizer todo mundo, mas se você tem, assim, alguém que você gostaria que fosse o roteirista, que fosse o ator, enfim, me conte aí. Tá, vamos lá. Uhum. Eu até achei que você ia perguntar na vida em geral. Eu ia dizer, tem uma ONG de cachorro. Eu adoro bicho. Eu também. É o meu sonho eu também. Eu adoro pet. Se eu fosse riquíssima... Vamos juntar nossos dinheiros. Se eu fosse riquíssima, eu teria uma casa gigantesca cheia de cachorro. Com certeza. Até gatinho ia aceitar também, tudo. Se quisesse vir, elefante, né, girafa. Tava ótimo. Capivaras. É. Mentira, a gente não cria animais selvagens. Apenas domésticos. Só com presença de biólogo licenciado. Exatamente, pelo amor de Deus. Não estamos incentivando crimes. Né? Mas, voltado pro cinema, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ter o elenco dos sonhos. Ah, tá. Qual seria? Vamos lá. Antônio Pitanga. Sim. Junto com Camila Pitanga. Com Camila Pitanga. Ele é marido dela? É pai dela. Pai dela? Pai dela, pai dela, verdade. Atuou com Glauber Rocha. Verdade. Esse aí eu queria, tipo... Verdade. Isso. Uhum. Fernanda Montenegro, que aí meu cachê vai embora só pra ela. Perfeita. Se não ficar devendo. Eu amo que eu descobri, eu não sei nem se eu posso falar isso. Mas se não puder, depois Fofocas. André corta. Minuto 70, André corta. Que eu vi outro dia que... O diretor de Os Mutantes, a novela da Record? Era da Record. Ele pensou no papel principal pra Fernanda Montenegro. Mentira. E ele mandou o roteiro e convidou ela. E eu queria ter a autoestima dessa pessoa. Eu também queria ter essa coragem. Eu queria ter essa autoestima, entendeu? Eu descobri isso esses dias no Twitter. Gente, eu não sabia. Pois é, uma informação. Eu acho muito relevante essa informação. Gente, Porque se você tá com problema de autoestima, lembre dessa história. Pra Os Mutantes. Com certeza ela ia brilhar, com certeza. Não, ela ia ser perfeita. Agora sim, né? A autoestima da pessoa que tá devendo. Sim, um pouquinho de simancol. Um pouquinho. A gente aqui fala, não sei nem quem é. Eu também não sei, vai que o cara é genial. Né? Mas, assim, pode ser, porém, quem criou, quem botou em prática a novela não foi tão genial né? assim. Enfim, várias questões, não vamos entrar nesse mérito. Mas assim, de certa forma é genial, porque eu me divirto muito assistindo. Sim. Então, de certa forma... É uma novela que eu lembro pouco, não acompanhei muito não, mas fez um sucessinho. Apesar de hoje a gente olhar os efeitos especiais e rir, fez um sucessinho. Mas é muito bom. Mas enfim. Aí a Fernanda Montenegro, que... Começou aquela trend de por tabela você conhece a pessoa, né? Eu tive um professor na faculdade que ele era amigo da Fernanda Montenegro. Hoje ele não é mais vivo, infelizmente. Mas na minha cabeça, com certeza eu ia conseguir fazer um filme com ela antes de me formar. Ninguém sabe. Não, antes de formar não dá mais. Mas Vai que um dia. Com certeza. Enfim, Fernanda Montenegro, assim, eu acho que eu vou tremer dirigir essa mulher. Gente do céu. Não me sinto pronta para. Tem uma atriz que eu gosto muito também, apesar dela sofreu muita subestimação, ainda sofre, que é a Regina Casé. Ela é muito boa. Ela é muito boa. A Letícia Colin e... Pra não dizer que eu não botei nenhum homem, só o Antônio Pitanga, o Chay Suede. Eu acho ele um excelente ator. Excelente também. Eu acho Além de que ia dar um elenco...
Muito bom, né? Ia dar um toquezinho ali de beleza também. Também. Quer dizer, já tem muitas lindas, né? Camila Pitanga, Letícia Colin e tal. Gente, eu adoro ela, eu acho ela maravilhosa, excelente atriz. Eu caio no personagem dela, ela me convence, então... Ela em Todas as Flores tá muito bem. E tá com Regina Casé, inclusive. Sim, as duas juntas, As duas juntas. Vilaníssimas. Ela tá muito bem nesse papel, muito bem. Isso. Eu escolheria um elenco todo brasileiro e então, com essas em resumo, pessoas. Antônio Pitanga. Camila Pitanga. Fernanda Montenegro, Letícia Colin, Regina Casé e Chay Suede. Tá ruim não, viu? Agora falta-me dinheiro pra bancar esse povo, que o edital não tá dando não. Vem aí. Temos fé. Quem sabe no Triângulo Rosa, né? Um roteiro aí que eu tô escrevendo. Vem aí, imagine. Daria um bom... Nossa, daria um excelente filme. Ia ser tudo. Só o elenco já leva o povo pro cinema, né? Exatamente. Ia ser tudo. E por último, nosso último quadro, que é o Gestão em 2034. Ou seja, você já tá com o pensamento lá no futuro e vem aqui contar pra gente uma dica eco-fashion, né? Ou pode ser só uma dica eco, ou, né? Também não precisa ser eco-fashion, pode ser só uma dica eco. De como levar uma vida um pouco mais sustentável, né? De repente, se você tiver uma dica pra passar pra gente. Olha, tentando trazer para o cinema, a questão de digitalizar as coisas ajudou muito. Uhum. A gente tinha muito gasto de questões químicas, até por conta de rolo de filme e tudo mais antigamente. E hoje isso já facilita bastante. E dá para fazer produções sustentáveis, né? Desde da logística da alimentação e como vai ser a quentinha, onde você vai pôr, se é reutilizável, se não é, se o copo da equipe de quem você vai comprar, como é feita essa alimentação para que ela seja mais saudável também para a equipe, não seja pesada demais. Desde questão sustentável até no quesito saúde, né? De ser um set saudável. Que também é sustentabilidade. Exatamente. De não cansar a equipe, porque a gente trabalha por 12, 14 horas direto, né? Então, ter os respiros, as pausas, entender que o outro vai ter um limite e tá tudo bem. Como também logística de transporte, para que você faça caronas, né? Que você faça uma alocação um local que as pessoas consigam fazer aquilo de forma menos poluente, acessível. A consciência de utilizar o set de filmagem também, seja o espaço que você vai gravar ou com a equipe, de ter o cuidado com aquilo que está sendo produzido e gerado, de mensagem que você está passando. Durante a produção, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então você perde um pouco a noção das coisas e desse apoio no geral. Mas se a gente for falar do fashion, eu pensei numa coisa que eu acho que é atemporal. Eu adoro o estilo meio alternativo que ela dá. Eu acho que cabe em qualquer situação. Pode ser pra um set de filmagem. Muito versátil. Pra ir no shopping, pra ir no mercado, pra ir numa festa, pra ir trabalhar, pra estudar, o que que seja. Dá pra botar tudo que você imaginar dentro. Cabe muita coisa nessas bolsinhas minúsculas de hoje em dia. Que é eco bag. Eu tenho de tudo que você imaginar. Adoro. Eco bag também é minha vida. Amo. Eu tenho de gatinho, de cachorro. Eu trouxe até uma da Frida Kahlo. Da Frida Kahlo. A gente vai tirar foto também dela. Eu tenho todo que é tipo de eco bag. Inclusive, se a gente for falar de coisas em set de filmagem, às vezes a gente é nômade, né? A gente grava aqui, pega tudo, leva pra outro lugar. Eco bag cabe todos os papéis, garrafa de água, tudo sem imaginar. Tudo. Ainda é levinha, assim, quando você não tá usando, você dobra, bota em qualquer lugar. Dobra, bota em qualquer lugar. Maravilhoso. É perfeito, gente. É a bolsa. E eu vejo muito cineasta usando eco bag, viu? Eu acho que é um padrão. É verdade, é bem a cara. Boina e eco bag. Exatamente. E bermuda cargo ou calça cargo. Exato, e um sapatinho confortável. Inclusive, Kel está de calça cargo hoje. É isso. É bem cineasta mesmo. Mas eu amei que você trouxe essas dicas de set de filmagem. Eu não tava esperando, eu achei absolutamente fantástico, porque a gente não pensa nisso, né? E realmente também dá pra gente ver como a sustentabilidade tá em literalmente todas as áreas da nossa vida. Sim. E eu achei incrível que você trouxe essa sua visão de uma pessoa que trabalha com cinema. Eu achei absolutamente incrível. Que bom. E eu vou dar uma dica também
indo nesse mesmo caminho aí de cinema, que é uma dica de sustentabilidade não necessariamente ambiental, mas agora vai ser meio que uma sustentabilidade cultural, que é assistam produções locais. Vão ao cinema assistir produções locais, deem dinheiro para isso, porque quando você vai no cinema, você está dando dinheiro para quem produziu esse filme. Então, façam isso porque é muito importante a gente desenvolver o nosso cinema local, a arte como um todo, mas falando mais especificamente aqui do cinema, é muito importante, a gente precisa fomentar isso. Então, minha gente, vamos valorizar o nosso cinema, vamos no cinema assistir, vamos não só no cinema, mas vamos em festival, vamos divulgar o coleguinha que tá fazendo filme, enfim, vamos valorizar o que é da gente. Exatamente. Obrigada pelo incentivo. Acompanha, Raquel. E agora, pra finalizar, é justamente isso, Kel. Quero que você venda o seu peixe, você diga onde as pessoas podem te encontrar. Pode dizer seu Instagram. Agora eu vi que você tá começando a dar dicas. Ela começou a virar blogueira, tô amando. Inclusive, essa semana você postou uma dica de filme, de série, pra quem quer ver sobre... Era roteiro ou era montagem? Era roteiro. E eu tinha pedido, não lembro se você lembra aqui, que você falou, o que vocês querem ver por aqui? Eu falei, eu quero que você dê dicas do que a gente assistir pra gente ver tal e tal coisa. Enfim, então o Kel no Instagram agora tá dando dicas de audiovisual no geral. E eu quero que você dê tanto seu Instagram quanto se tem algum outro lugar onde a gente pode ver algum trabalho seu, enfim. Venda seu peixe. Tá, vamos lá. Tô montando essa estratégia de marketing. Assim. A ideia é que mais pra frente eu execute alguns projetos pessoais que ainda não posso falar que estão em desenvolvimento. Uhum. Mas o Instagram vai ser a principal forma de comunicar e as pessoas terem acesso a isso também. Uhum. Mas tô pra abrir um canal no YouTube pra poder falar um pouquinho mais, só que com tempo mais disponível, né? Porque no Instagram a gente acaba tendo um tempo mais restrito ali para as coisas. É um dos projetos, mas ele ainda tá em fase de adaptação, execução. Mas hoje, de forma mais sucinta, para as pessoas acharem, terem acesso a esses outros projetos que vão vir. E é o que eu coloco hoje em dia. A maneira mais fácil de me achar é pelo Instagram, @RaquelCCampos. @RaquelCCampos. C de cachorro Campos. São dois Cs. Raquel C. Campos. Exatamente. Que a gente vai marcar também lá no nosso Instagram, vai estar tudo marcadinho. Exatamente. E aí lá eu tô colocando dicas, tô ajudando a galera no quesito do edital também, tô tentando trazer uns conteúdos mais voltados pra cinema, porque eu vi a necessidade, o pessoal começou a pedir há um tempo já, só que eu, postergava. E a ideia é manter isso e crescer essas questões. E também tô abrindo minha produtora esse ano. Eu tava aqui pensando nisso, eu pensando, será que ela já pode falar? Será que ela vai falar? Eu falei. Ai, meu Deus, agora é oficial. Se chama Amaral Filmes. Sim. Tá? O @é Amaral Filmes. Ah, já tem @? Já tem. Eu nem sabia. A gente foi atrás desse @, querida. Que já tinha, né? Um dono, a gente foi atrás. Aí a gente conseguiu @Amaral Filmes. Ainda tá cru no Instagram, porque a gente vai estar trabalhando essa semana, inclusive, já pra gente postar algumas coisas. Mas já sigam. Já sigo, já pode seguir. Porque aí quando vocês verem, já vai ter coisa lá. Exato. E vai ser uma produtora voltada pra cinema, de fato. A gente vai fazer algumas coisas audiovisuais, mas a ideia é que seja majoritariamente para o cinema. E a gente nichou para projetos com temáticas LGBT+, mulheres, comunidade negra... e pessoas em situação de rua também, a gente vai trazer algumas histórias voltadas a isso. Mas em sua temática maior, a comunidade LGBT+. Essa a ideia que a gente tem pra desenvolver, porque eu acho que é possível fazer um cinema, mesmo eu não sendo da comunidade. Eu sinto que eu tenho... Não é nenhum dever, mas... Se tá na minha mão dar voz, por que não? Por que não? Perfeito. E ao meu redor tem muitas pessoas que são da comunidade. E eu sinto a necessidade da gente disseminar isso de uma forma positiva e não sendo clichê. Perfeito. E aí eu tive uma experiência assistindo Love, Simon. É um excelente filme, tá? Vale a pena, apesar de ser brasileiro, vale a pena assistir. E é um romance adolescente gostosinho de assistir. E que eu não tô ali julgando a orientação sexual da pessoa. É outra coisa. É a vivência daquela pessoa
aquele momento de fase de descoberta da adolescência, e o que eu gosto e o que eu não gosto. E não foi para trazer uma super discussão e se é certo, se é errado, se pode, se não pode, se... Legal, é só pra você as pessoas curtir. vivendo. Exatamente. Eu acho que falta isso. Falta muito. E aí, eu tenho uma equipe por trás que consolida isso, que me ajuda pra eu não estar falando besteira também. Perfeito, que fazem parte da equipe também. Que faz parte da equipe. E a ideia é fazer isso ir pra frente e acontecer. Perfeito. Vamos ver o que vai dar. Então, ó, é que eu já falei antes sobre valorizar nossos artistas, nosso cinema. Já sigam e acompanhem, porque a gente tem que fazer essas coisas irem pra frente mesmo. Sim, e Kel é uma excelente profissional, excelente professora. Eu sou aluna dela. E gosto tanto que quis muito que ela viesse. E ela está aqui. E se eu pudesse, eu ficaria horas conversando. Que eu tô arrasada, que eu tive que dar uma interrompida. Mas assim, é muito repertório, é muita coisa, é muito legal. Mas eu tô muito feliz que você veio. Cinema é uma coisa que eu amo falar, sou suspeita. Você também. Sim. E eu acho que é uma coisa muito legal que atinge muitas pessoas também. Muita gente gosta, né? Afinal, faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que a gente não tenha um olhar profissional, mas a gente, como espectador, como uma pessoa que tá ali só se divertindo ou, enfim, apreciando uma obra de cinema, é uma coisa que eu acho que atinge a todos. E por isso que eu achei tão legal que você viesse. E é isso, gente. Muito obrigada, Kel. Obrigada a você pelo convite. Adorei fazer parte disso aqui. Pode chamar mais vezes. Eu amei. Com certeza. Tomara que o projeto aqui continue e você possa vir mais vezes, com certeza, porque você ainda tem muita coisa pra falar, muita coisa pra dividir. E ainda vai vir falar de vários outros projetos que vão estar realizados já. Tomara. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui nosso episódio de hoje com o Kel. E um beijão e até o próximo episódio.